Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelha Detetive. E hoje temos mais um vídeo de curiosidades. Desta vez, o jogo tema é o Sonic Racing Crossroads, o jogo mais recente de atualmente que está conquistando o coração dos fãs e também com boas avaliações no site de críticas. Esse jogo aqui tem diversas curiosidades bem interessantes que eu ficaria feliz em compartilhar com vocês. Afinal, o canal Coelha Detetive procura informar os novos fãs e refrescar a memória dos mais velhos com diversas curiosidades e fatos que você vai gostar. Então ficou curioso? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E vamos lá! Curiosidade 1. Sonic Racing Crossroads é o primeiro jogo de corrida a ser desenvolvido pela Sonic Team ao invés da Sumo Digital, desde Sonic Free Riders lançado em 2010. Curiosidade 2. Esse também é o primeiro jogo da série Racing a não ser desenvolvido pela Sumo Digital, mas é o segundo desenvolvido pela Sonic Team, o primeiro sendo Team Sonic Racing lançado em 2019, apesar desse também ter sido desenvolvido pela Sumo Digital. Curiosidade 3. Esse jogo marca a primeira vez em que alguns personagens são jogáveis, incluindo Sage e Eggpon. Mas talvez Zaz e os Zavok, se ignorarmos que eles já foram jogáveis nos dois jogos da série Mario e Sonic, sendo o Rio 2016 e Tóquio 2020 e o Sonic Force Speed Battle para celular, já que esses não têm conexão nenhuma com a saga principal. Ah, tá. Curiosidade 4. Esse também é o primeiro jogo da série Racing em que Cream, Espio, Charmy e os Babylon Rogues são jogáveis, considerando que o Espio era para aparecer como jogável em Sonic Sega All Stars Racing, mas havia sido descartado. O Charmy e a Cream nunca tinham aparecido nos jogos da série Racing até então, apesar de que a Cream foi jogável nos 3 jogos da série Riders até então última vez na série, e o mesmo com os Babylon Rogues nos jogos da trilogia Riders. Assim como também é o primeiro jogo em que o Charmy é jogável desde Sonic Heroes lançado em 2004. É impressionante. Curiosidade 5. O Mochao não se faz presente nesse jogo como um personagem jogável, assim como Neutral Chao, Hero Chao e Dark Chao, já que os outros 4 foram jogáveis em Team Sonic Racing. E apesar desse jogo ter todo o elenco presente no referido jogo, o Omochao é o único personagem que não aparece jogável. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Sendo que aqui ele é apenas um dos power-ups comuns no jogo. Curiosidade 6. Esse jogo mostra que ele talvez é canônico com a saga principal, já que até agora o único jogo da série Racing que é canônico é o Team Sonic Racing, mencionando Dodonpai e sua empresa em Sonic Frontiers. E como é que você sabe tudo isso, hein? Isso porque o jogo tem inúmeras referências a elementos canônicos na série, incluindo os quadrinhos da IDW. Sim, tem referências dos quadrinhos também, e referências a elementos anteriores nos jogos da saga principal e alguns spin-offs canônicos como Sonic Rush Adventure e Sonic Superstars. Eu? Não sabia. Curiosidade 7. Por falar nas referências aos quadrinhos da IDW, uma das mais legais, segundo a maioria dos fãs, é o diálogo entre Espio com Zaz, sendo que ambos mencionam já terem lutado antes, assim como aconteceu na saga do Metal Vírus nos quadrinhos lá em 2020, que era considerada pelos fãs a melhor saga nos quadrinhos, principalmente por ser bem dramática e preocupante, com vários heróis se sacrificando para o vírus para salvarem seus amigos. Então você é fã mesmo. Outro diálogo semelhante é o Silver, ao interagir com o Zavok e o Zaz,
em que ele diz já ter lutado com inimigos parecidos com eles, já que nessa saga, o Silver junto de Whisper lutaram contra Zor, que também é um deles. Curiosidade 8. Diversas animações, tanto de vitória quanto de seleção de personagens, derrota e aplausos foram reutilizados diretamente da série Mario e Sonic. Curiosidade 9. Numerosos eventos da versão de Sonic Colors para Nintendo DS são mencionados, como Knuckles dizendo já ter passado na Starlight Carnival, em que a Rouge havia o manipulado enquanto ele passa pela Galactic Parade, e o Silver mencionando já ter visitado a Sweet Mountain com a Blaze. Curiosidade 10. Vários dos personagens do Super Smash Bros. Aparecem nesse jogo como personagens crossovers que seriam lançados em meses posteriores, incluindo o Pac-Man e o Mega Man, que por enquanto não tiveram suas datas de lançamentos confirmadas. Tem certeza? Mas que essa também é a terceira vez em que Sonic se junta a eles, sendo que a primeira vez foi no citado Sonic Super Smash Bros. Com o Pac-Man foi em Sonic Dash, e com o Mega Man foi nos quadrinhos da Art Comics durante a Worlds Collide. Sério mesmo? E também tem o Joker de Persona 5, pois assim como a série Persona é propriedade da SEGA e uma das séries mais populares fora do Sonic, além dele ter aparecido no Super Smash Bros. Ultimate, também teve um traje especial do Joker para o Avatar no Sonic Forces. Isso vale para os personagens de Minecraft, que apareceram também em Super Smash Bros. Ultimate. E além da Hatsune Miku e do Ichiban, que também são personagens da SEGA. Outro personagem possivelmente confirmado como crossover da SEGA, a ser lançado no futuro, é o Knights, que já que na capa é possível vê-lo, e também teve trailer lançado. Outro personagem da SEGA que também vai ser lançado é o Ai Ai de Super Monkey Ball. Ai, ai. Curiosidade 11. Esse é o primeiro jogo em que o Sonic fará um crossover com as três principais franquias da Nintendo, como Bob Esponja, Avatar e Tartarugas Ninjas. Sendo que o trailer foi lançado durante a Kids' Choice Awards de 2025, que é um programa de premiação dentro da Nickelodeon. E isso faz sentido, já que a Nickelodeon é uma subsidiária da Paramount, e os filmes do Sonic foram desenvolvidos pela Paramount. Então seria mais crossover com as franquias da Paramount do que apenas com a Nickelodeon. Tanto é que Sonic o filme, teoricamente, já passou na Nickelodeon. Espera aí um pouquinho. Pode fazer isso? Claro! Por enquanto, apenas o Bob Esponja tem sua data de lançamento confirmada, sendo em novembro. Sendo que as Tartarugas Ninja e o Aang de Avatar ainda não tiveram seus próprios trailers de lançamento, mas possivelmente serão lançados em 2026. Curiosidade 12. Diversas interações de rivais fazem referência a eventos anteriores. Por exemplo, as falas do Tails, Knuckles e Amy com Metal Sonic faz eles mencionarem Metal Tails, Metal Knuckles e Metal Amy que apareceram em Sonic Superstars, com o Metal Tails ter aparecido no Sonic Blitz. A fala do Tails para o Metal Sonic rival é uma referência ao Sonic OVA. Blaze e Cream conversando sobre suas amizades em Sonic Rush, Espio revelando ter ficado de babado o Charme enquanto que o Vector foi investigado ao Donpar e participar das corridas dele em Team Sonic Racing, Rouge pensando que o Eggpon é o E10000B ou o Metal Sonic disfarçado e por aí vai. Mas uma das mais legais e engraçadas são as interações da Cream com o Vector. É claro. Em que a coelhinha manipula o Vector dizendo que a mãe dela vai ficar super feliz se o Vector a deixar vencer, deixando o crocodilo completamente sem jeito por ela ter feito isso com ele. E uma das mais polêmicas é a interação do Sonic com a Rouge rival, que possui uma piada adulta e com duplo sentido escondida, Peraí, você disse o quê? chocando muitos fãs em ver isso pela primeira vez na série,
principalmente se tratando da Rouge, a sexy dos heróis. Curiosidade 13. Por falar nas interações, nas pistas muitos personagens também fazem referências a eventos anteriores. O Sonic, por exemplo, menciona Shara ao pisar na Dino Jungle, que é uma fase do Sonic and the Secret Rings. A Blaze dizendo que a Coral Town a faz lembrar vagamente das ilhas de sua dimensão. O Shadow ter ficado desconfortável em retornar no White Space do Shadow Generations de 2024. E a Amy mencionando a Trip, a personagem do Sonic Superstars, enquanto ela passa na North Star Island, pegando muitos fãs de surpresa, considerando que mais uma vez um personagem moderno menciona um de seus antigos amigos. Que demais! Embora o jogo se passe no passado, mas especificamente a época do Sonic clássico. Curiosidade 14. Takashi Iizuka confirmou que não haverá aparições dos personagens da trilogia de filmes em live action, como o Sonic e o Shadow. Por quê? Pois nenhum filme está programado para ser lançado em 2025. Mas talvez, se o jogo tivesse sido lançado em 2024, possivelmente teremos sim, quem sabe. Curiosidade 15. Esse é o primeiro jogo da série Racing a não ter o sistema de Special Move no jogo, que são os poderes especiais que lhe garantem vantagens para a vitória, diferente do Team Sonic Racing, que são apenas efeitos de velocidade suprema. Curiosidade 16. Originalmente, o Super Sonic seria selecionável para ser um rival, como podemos ver por duas animações de introdução não utilizadas. O mais provável disso é que o Super Sonic seria tão apelão no jogo que seria impossível de ser vencido pelos jogadores. E o mesmo aconteceria com os personagens de DLC, como a Hatsune Miku e o Joker, que também seriam selecionáveis para serem rivais. No caso destes, não se sabe o motivo do descartamento dessa ideia. No fim das contas, o Super Sonic ficou exclusivo para ser jogado apenas na Grand Prix, enquanto que os personagens de DLC são jogáveis no jogo inteiro. Curiosidade 17. A recepção do jogo é positiva, com muitos elogios perante a inovação como comparado aos outros jogos da série Racing lançados na década de 2010. Assim como o retorno de muitos personagens como os Babylon Rogues e a Sage, e a inclusão de personagens de outras franquias, sendo que esse conceito já fazia sucesso nos jogos de corrida do Sonic. Mas uma das críticas mais bobas é o Jet dirigindo o carro, sendo que muitos consideram isso como extremamente estranho e ridículo, embora seja apenas uma opção personalizada. Mas o jogo até recebeu notas positivas nos agregadores de notas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal Coelha Detetive. E até mais!